Vamos falar essa semana de um tema super relevante, um tema falado em todo mundo, mas nem todo mundo de fato sabe o que é e como podemos resolver problemas com eles. Os tão famosos IoT, Internet das Coisas, dispositivos conectados, Internet of Things. O que realmente tem por trás desses dispositivos? Apenas um dispositivozinho, um sensor, um rastreador conectado, enviando dados para onde, para quê? Isso vamos falar um pouquinho hoje, o que tem por trás disso, e conto com vocês para dar o like, compartilhar e inscrever no nosso canal. Existem dois tipos de IoT. O IoT propriamente dito, que são sensores capilarizados em um meio para um propósito, conectados, enviando informações para algum lugar. Existe também o IIoT, que é o IoT industrial, que são também sensores ou atuadores que estão no meio industrial. Eles se diferem entre si principalmente na tecnologia utilizada e também na densidade de dispositivos utilizados naquele meio. Vamos dar um exemplo. O IoT, por exemplo, ele pode estar na nossa vida da cidade, nas nossas casas, agricultura. Então, são todos esses dispositivos sensoriais que a gente pode colocar de um lado e de outro que conectam e enviam informações para um fim. Na agricultura, a gente pode coletar umidade, temperatura. A gente pode coletar também na nossa casa as luzes acesas. A gente pode saber a temperatura do nosso quarto. Dentro da cidade, por exemplo, podemos saber do trânsito, da temperatura em uns pontos específicos. Então, esse é o IoT. O IIoT, a finalidade principal é processo. Ele está dentro de um processo industrial, ele tem como objetivo a produção de alguma coisa, né? Ou um processo contínuo ou um processo descontínuo, um processo de batelada. Esse é o principal objetivo, essa é a principal diferença. Eles se diferem entre si em conectividade, mas, no final das contas, no frigir dos ovos são sensores e atuadores. Então, vamos olhar aqui esse diagrama um pouco. Ele é bem legal. Ele tem um diagrama começando à esquerda aqui, com as aplicações sensoriadas, né, embaixo as aplicações de controle, e os níveis, as camadas que a gente precisa para realmente desenvolver, para resolver problemas com IoT. Tá? Embaixo, no meio, a gente tem os sensores, mais para o meio a gente tem o Edge, que são os concentradores, as gateways, e depois a gente tem saindo da rede local, indo para uma rede WAN, que é uma rede internet, é uma rede para enviar dados para lugares fora do seu site. Então, os IoTs, eles geralmente têm essa grande característica. Eles precisam ir além daquela rede local. Eles precisam enviar dados para outros lugares. Por exemplo, os IoTs, de fato, eles são sensores capilarizados, ou seja, eles têm vários locais geograficamente distantes. E no caso da indústria, eu poderia coletar esses dados de vários sites também. Então, depois de centralizar os dados em algum lugar, eu preciso enviar eles para um outro lugar, para um centralizador. Geralmente, esses centralizadores são chamados de nuvem, né, ou algum servidor privado ou nuvem pública, que a gente coloca esses dados, né, em uma porta de entrada, esses dados entram, ficam historiados ou ficam armazenados em algum lugar para posteriormente usá-los para algum propósito, ou numa dashboard, ou em algum algoritmo específico. Então, sempre esse é o objetivo, enviar dados para um centralizador, para um servidor, para uma unidade computacional centralizadora. Em geral, enviamos esses dados para grandes players de cloud computing, né, de computação em nuvem, pois lá temos diversos serviços e diversas maneiras para desenvolver a nossa aplicação. Finalmente, a gente tem, depois de enviar esses dados para um data lake, né, para a nuvem, a gente tem a apresentação. Como vamos apresentar esses dados? Qual será a aplicação que vai ser desenvolvida? A gente vai falar aqui no canal de maneira mais prática como é que funciona isso. A gente vai fazer um ciclo de vida de desenvolvimento desde o início. Atualmente, a gente fala de 3 grandes players de computação em nuvem hoje no mercado. Claro que temos mais, mas os 3 maiores players, o market share está mais concentrado nesses 3. O primeiro é a Microsoft Azure, o segundo aqui é o Google Cloud e o terceiro é a Amazon Web Services, que é a AWS. E os 3 disponibilizam serviços de IoT. Bom, estamos falando de 3 provedores de serviço em nuvem, de computação em nuvem. Os 3 possuem esse serviço de IoT porque eles
o IoT Core, o IoT Hub, a porta de entrada dos dispositivos conectados é necessária para a gente utilizar esses serviços em nuvem. Vamos entender um pouco mais. Os IoTs, eles são sensores, atuadores pequenos que têm poucas informações pequenas que demandam um envio também de uma rede mais leve. Essas portas de entrada chamadas IoT Core ou IoT Hub, elas são brokers, são centralizadores que recebem essa mensagem de um protocolo qualquer, ou seja, suportado por esse IoT broker, e traz esses dados para dentro do ambiente de cloud. Isso é importante entender, isso é o core do IoT. A gente precisa entender o seguinte, a gente sempre precisa de um serviço desse incorporado por trás para realmente agregar valor nos projetos de IoT. A Azure ela tem um IoT também dentro dela, o IoT Hub, se não me engano. Agora eu me esqueci o nome. O Google Cloud tem o IoT Core do Google Cloud e a AWS também tem o IoT Core da AWS. Todos eles, possuem protocolos específicos para receber essas mensagens de qualquer lugar do mundo. Geralmente, essas computações, esses serviços de computação em nuvem, eles são regionalizados. Eu posso escolher a região que eu vou enviar esses dados, mas para qualquer região eu posso enviar para esse IoT Hub. Então, os IoT Hubs, os IoT Cores, eles são as portas de entrada para receber esses dados. Depois desses dados, uma vez que esses dados estão nesse broker, nesse centralizador, você pode fazer várias coisas. Vamos entender o que a gente pode fazer aqui agora. Bom, vou colocar um pouquinho aqui de lado. Eu vou entrar um pouquinho na arquitetura daqui a pouco, mas antes disso, eu vou explicar um pouco o que a gente pode fazer. Bom, digamos que eu tenho um IoT, né? Esse IoT, ele envia uma informação para um IoT Core. IoT Core, que é um broker, um centralizador na nuvem. Tá? Esse IoT Core é uma porta de entrada, né, que a gente falou um pouco atrás. Depois disso, eu posso colocar esses dados, por exemplo, em um banco de dados. De dados que comporta mais informação, não um banco de dados SQL convencional. Por exemplo, a gente pode colocar em um NoSQL, ou a gente pode colocar em um serviço de data lake dessas nuvens, né? No Google tem o BigQuery, por exemplo, que são bancos de dados que comportam Big Data, grandes volumes de dados. Dependendo da quantidade de IoT, será necessário um serviço desse com mais escalabilidade. Tá? Então, eu vou colocar em um banco de dados. Tá? Esse banco de dados, depois, ele pode ser acessado por todos os serviços da nuvem. Todos, né? Eu posso utilizar um serviço da nuvem, por exemplo, de machine learning, de inteligência artificial. Eu posso utilizar um serviço da nuvem, por exemplo, de dashboard. Eu posso utilizar um outro serviço da nuvem de envio de alertas ou mensagens, ou e-mails. Né? Eu poderia também criar uma aplicação mesmo, web, né? Ou um aplicativo desktop hospedado na nuvem. Né? Então, eu posso colocar uma aplicação em Java, uma aplicação em Python, em C#. Então, a gente pode ter uma aplicação em nuvem lendo esses dados de alguma maneira. Então, vamos um pouquinho para as arquiteturas agora. Então, vamos pensar aqui no Google Cloud. O Google Cloud ele possui o seu serviço Google IoT Edge, no caso, o IoT Core, né, que tem incorporado esse broker, esse servidor. Esse broker ele conversa dois protocolos. Ele fala em MQTT, é um protocolo de IoT, Message Queue Telemetry, que é um protocolo de telemetria. E esse protocolo de telemetria, logo após esse protocolo, ele tem uma conexão com esses outros serviços. Dentro da própria nuvem, a gente pode conectar com esses outros serviços utilizando Publish, Subscribe. Então, ele tem a publicação e assinatura. Esse conceito é muito importante quando a gente fala de IoT Cores na nuvem. Quando o IoT recebe essa informação, as pessoas que estão assinadas, né, que estão tendo uma assinatura com ou as pessoas ou os serviços dentro da nuvem, eles vão receber essa informação em streaming, em tempo real. Streaming, essa palavra é importante também. Dentro dessas nuvens existe esse streaming usando o PubSub. Okay? Esse streaming é muito importante para encaixar esses dados nesses serviços. E aqui a gente pode ver, por exemplo, a gente tem dentro do Google Cloud PubSub, que utiliza esse serviço
né, que utiliza o IoT Core, ele tem um serviço externo PubSub para enviar para outros serviços, né? Inclusive, a gente tem o Cloud Data Flow, que é um pipeline de dados que eu posso, por exemplo, sumarizar, eu posso resumir esses dados e colocar em um banco de dados. Ou eu posso, que é, por exemplo, o BigQuery do Google. O Bigtable também é um outro banco de dados do Google com o propósito de mais dados. Então, geralmente são bancos de dados com uma proposta, geralmente dependendo do volume de dados que você vai historizar, tá? Ou, utilizando esses dados, eu posso fazer algum tipo de aplicação de machine learning, por exemplo. Tá? E, posteriormente, eu posso utilizar esses dados em uma aplicação, uma visualização em um front-end, que é, no caso, um Data Studio, um dashboard ou um Cloud Database. Tá? A Azure se aplica a mesma coisa, né? Aqui na Azure eu tenho a ingestão de dados inicial, que é o IoT Hub, eu tenho esse streaming, tá? Para enviar os dados para outros serviços, geralmente para banco de dados, aqui tem diversos bancos de dados. A Azure tem um banco de dados chamado Time Insight, que geralmente é para Time Series, para séries temporais, né? Essas séries temporais, elas têm um movimento de dados muito grande, então eles precisam ter uma capacidade de resumo, digamos assim. E outros bancos de dados. E, finalmente, também colocar isso em alguma aplicação, numa dashboard, numa API. Eu posso criar uma API também para uma outra aplicação consumir esses dados. Tá? E vamos agora para a AWS, que é um resumo também de uma arquitetura. Aqui eu também o AWS IoT Core. Eu também tenho vários aqui, o DynamoDB, por exemplo, o S3, que também é um banco de dados da Amazon. E eu tenho funções de streaming enviando também esses dados para esses bancos de dados e, posteriormente, por exemplo, ser lido em uma aplicação front-end. Tá? Esse é o resumo de hoje. Eu queria que você desse um like e curtisse e comentasse se você quer fazer um ciclo de vida de configuração na prática nessas nuvens desde o início, publicando dados de um sensor e colocando isso até um front-end, uma maneira de visualização bacana desses dados. Muito obrigado, eu vejo vocês no próximo vídeo.